Vamos lá, pessoal? Tudo pronto para as filmagens? Deixa eu só ajustar um pouquinho essa câmera. Pronto. Tomada 1, ação. A história do CCR Setúbal começa de uma forma simples. O quê? A câmera quebrou de novo? Ah, João, então assim é melhor desenhar, né? Tá bom. Então vamos lá. A história da CCR Setúbal começa de uma forma simples, com um grupo de pessoas reunidas em um pequeno grupo de crescimento. Era só um GC, um encontro, um sonho no coração de alguns. Mas Deus tinha planos maiores. Aquele grupo cresceu e nasceu ali uma nova igreja, a nossa igreja, simples, verdadeira, feita de gente esforçada e cheia de fé. Mas como toda boa história, também enfrentamos crises. E não foram poucas. Momentos de dúvida, cansaço, lutas, mas em todos esses momentos, a mão de Deus nos sustentou. Cada crise foi vencida, cada lágrima virou força, cada queda um recomeço. E hoje, vivemos um novo tempo. A igreja cresceu, amadureceu e transborda. Projetos sociais, comunhão, cuidado com o próximo, uma comunidade viva. E o melhor é que essa história está longe de acabar. Tem muito mais vindo por aí. Mas calma, essa história merece mais que só um desenho. Eu vou ter que ajustar essa câmera aqui. Desde o 1986. Tivemos o privilégio de vir do Brasil com o chamado missionário e abrir a Igreja Presbiteriana Renovada de Portugal. Porque aquela igreja nasceu debaixo de promessa, com muita lágrima, com muito choro. O culto acontece todos os dias. A igreja que acontece no trabalho, a igreja que acontece na casa, a igreja que acontece na sociedade. Quando nós estamos na rua com alguém, quando nós estamos em algum lugar com alguém, nós estamos sendo igreja lá com esse alguém. A igreja de Setúbal tem uma história muito bonita. Nós morávamos em Vila Real de Santo Antônio e a gente tinha, na verdade era um amigo, né? Lá em Setúbal, que é o Jean Paulista, um ex-jogador que hoje é treinador lá no Brasil. Depois ele foi embora, nós passamos o GC, ou a célula, para a casa do Jorginho, que também era ex-jogador de futebol. Oh, que alegria servir a Deus! E então nós estamos vivendo de uma forma tremenda ao longo desse tempo e muitas igrejas têm sido abertas. Mas eu queria frisar a nossa igreja de Setúbal, que foi aberta em 2005. Surgiu da união de duas células e os seus primeiros pastores foram o pastor Vanderlei e Rosângela Alves, que trabalharam com afinco, com ardor, com coragem por vários anos, seguidos por outros pastores também consagrados e abençoados. Como nasceu, como começou a igreja em Setúbal, CCR em Setúbal, começou de uma forma especial. Nós tínhamos lá um GC, dirigido por um casal aqui de Almada, e depois o pastor Vanderlei abriu também um GC com os jogadores do Vitória de Setúbal. Esses dois GCs vieram a transformar-se então numa igreja. Então tudo que é grande, um dia foi pequeno. Falar desses 20 anos da CCR aí de Setúbal é maravilhoso. Eu, como um dos fundadores da igreja, né, foi através da vida do meu pai, mas eu, os meus irmãos, sempre trabalhamos muito e incansavelmente por essa igreja. Eu cheguei em Portugal há 22 anos atrás e quando eu cheguei eu fiquei desesperado procurando uma igreja. E em Setúbal não existiam tantas igrejas igual existe hoje. Então eu fui para Lisboa procurar uma igreja e cheguei lá, comecei com o pastor e tal, só que tinha um detalhe, 2, 3 horas para chegar às vezes, porque eu tinha que pegar 2 conduções. Então eu comecei com o pastor, perguntei se não tinha alguma igreja em Setúbal, se estava abrindo, e estava abrindo a CCR em Setúbal. E a gente começou uma célula. Então toda semana, toda quarta-feira, a gente andava quase 300 quilômetros para fazer esse GC e voltávamos no mesmo dia. E depois de 3 anos, então, surgiu a possibilidade de mudar para Setúbal para abrir ali a nossa igreja. Quando eu cheguei em Portugal, e minha vida não estava fácil, né? Meio complicada, e aí conheci a igreja. Conheci a igreja em 2009 através de uma célula, né? Em junho de 2009, que
ficou bem assim registrado no meu coração. E eu e meu marido fomos para o encontro com Deus, lá aceitamos Jesus e onde tudo começou. Nossa história mudou, nossa vida mudou. Aqui me converti, foi um batismo, né? Batizei aqui. Dias depois alugamos um espaço para pelo menos 70 pessoas. E o primeiro culto foi um culto bastante emocionante, porque a gente não esperava que que ia fluir tão rápido, né? Começamos com uma célula, um grupo de crescimento. E hoje essa igreja estabelecida, pastor aí, os pastores, pastor abençoado, gente abençoada, líderes, como Leizão, que faz parte da minha família, como a Magna e o Reinaldo, que nós ganhamos para Jesus. E olhar para eles hoje firmes, a Gui, tanta gente aí, o Cleitinho, a Lúcia, eles fizeram parte do meu primeiro GC, da minha primeira célula. Todo mundo que chega aqui para sair do Brasil, todo mundo tem um motivo, né? Todo motivo tem que chegar aqui. Quando cheguei aqui, eu era uma semente perdida. A gente não tem familiares, não tem nada. A nossa família aqui, ao longo desses anos, foi a igreja. Eu era de outra igreja, era membro de outra igreja, e através de uns amigos, eu conheci o pastor Vanderlei. E o pastor Vanderlei foi muito acolhedor. Na altura eu precisava fazer uma festa de aniversário do meu neto, e não tinha espaço, e ele me cedeu o espaço. E aquele dia ele me chamou muita atenção pelo gesto dele, pela atitude dele. Passou algum tempo, a igreja que eu frequentava acabou. E eu não pensei duas vezes e fui para a igreja. Através da vida do pastor Vanderlei, que foi quem trouxe esse início, fez acontecer as coisas e, claro, honrando um pouco a vida dele também, que foi extraordinária. Fui lá, eu só fiquei sabendo depois de 2 ou 3 meses que abriu. E fui lá, conferi. E encontrei o pastor Vanderlei lá. E eu lembro que logo nos primeiros dias ele chegou para mim e falou: olha, conquista o seu espaço, né, trabalhe na igreja, tem muita coisa para a gente fazer junto. E isso me tocou muito, assim, me chamou muita atenção. A CCR foi muito importante na minha vida. Quando eu cheguei, o pastor Vanderlei foi um grande pastor da minha vida, né? Me ajudou bastante e confiou também, né, no meu chamado, e em 2013 me consagrou a pastor na CCR. E de lá para cá a gente, né, foi crescendo junto, né, aprendendo mais. Nós temos ali pessoas na igreja de Setúbal, apesar da gente se relacionar pouco, mas eu tenho filhos ali em Setúbal, filhos, pessoas que nos amam, pessoas que cuidam da gente. Tem muitas pessoas que eu amo ali na CCR, que eu fiz muitas amizades, que eu amo demais, a minha família ama. A família da Magna, né? A Magna, o Reinaldo, o Igor, a Júlia, né? A Magnólia, a Laura, são pessoas que a gente ama muito e que a gente teve uma afinidade muito grande, né? O Wesley, mas a Cris também, né? O amigo Leizão, né? Junto com seus filhos também, são pessoas muito amáveis, que a gente ama muito. Mas o Leizão e a Cris são filhos mesmo assim, filhos, desde sempre estiveram com a gente. Eles ainda namoravam quando nós os conhecemos. Eu casei na CCR, os meus 3 filhos nasceram ali, né? O pastor Vanderlei apresentou os meus filhos ali, eu sou grato demais. E quantas vezes a gente estava assim, em crise, né? Porque a igreja de Setúbal enfrentou muita crise, como toda igreja. E eles estavam ali junto da gente. Magna e Reinaldo, né? A gente falou baixinho. Magna e Reinaldo também foi um presente de Deus para nós. Foram alcançados por um casal de discípulos nossos que hoje estão na Inglaterra, através de um GC, de uma célula. Minha família foi alcançada, né, por Jesus através de um GC. No início, minha esposa que foi primeiro. Começou a ir para a igreja e tal, começou a falar para mim ir, eu relutei um pouco e acabei por ir. E foi a primeira igreja evangélica que eu fui e estou até hoje. E fui passando por tempos difíceis, mas graças a Deus, Deus tem suportado e segurado. E eu estou muito feliz de estar lá até hoje. Os líderes eram Renata e Flávio. Eles depois foram embora para a Inglaterra, mas para mim foram pessoas assim de muita referência que me ajudou bastante a firmar na presença de Deus, nos caminhos de Deus. Então eram pessoas para mim assim irrepreensíveis, então muito dedicados, pessoas mesmo de excelência para a obra de Deus. E eu sou grata a Deus até hoje pela vida deles, para o caminho que eles me ensinaram a trilhar.
mas pessoas que nós vimos se converter e hoje são líderes, são pastores, talvez não são pastores ungidos pela instituição, mas têm um coração de pastor, porque ama a igreja. Então, quero parabenizar a igreja de Setúbal, dizer que a igreja de Setúbal ela era um sonho que se tornou uma realidade e hoje é uma igreja estabelecida há 20 anos. E desde então eles se uniram a nós, a Magnum, o Reinaldo, um grande testemunho. A Magnum é uma mulher muito dinâmica, muito companheira assim, no ministério, foi muito bênção. O Reinaldo, um homem muito generoso, extremamente de Deus, uma pessoa que tem todo o meu respeito. Então a história que a gente tem com eles é de muito amor, de muita gratidão, de muita afinidade, na verdade. Nós passamos muitas crises. A gente algumas vezes, a igreja foi a zero e se ergueu. Né? Como a crise de 2009, por exemplo, até 2014, 2015, foi uma crise muito grande. Nós fomos a maior igreja do ministério por um tempo. Nós fomos a maior igreja da cidade por um tempo. Passamos por momentos bons, mas também passamos por momentos difíceis, principalmente quando começou a crise, né, que foi uma crise mundial em 2009, que foi até mais ou menos em 2015. Na altura da crise de 2009, a igreja passou por uma fase muito difícil. Tínhamos tantas pessoas na igreja que essa porta do fundo aí, nós abrimos ela e colocávamos cadeiras até lá no muro. De tanta gente que frequentava a igreja, de tanta gente que ia para os cultos, nós tínhamos ali cultos superlotados, com cadeiras até no muro. 2011, 2012, antes, 2010 a igreja era cheia, depois dessa crise a gente olhava para os lados, a igreja está vazia, o nosso coração entristecia. Nossa igreja era uma igreja que tinha muitos membros, tinha mais de 160 membros. Quando começou a crise, muitas pessoas acabaram por ir embora para o Brasil e nossa igreja ficou com menos de 20 membros. Nós perdemos 80% dos nossos discípulos. Nós tínhamos ali 40 grupos de crescimento, 40 células, e nós voltamos para 14 pessoas. E foi uma época muito difícil e assim, a renda era bem alta. Pessoas de fora, de outros países, começou a ofertar. Beleza, assim, a gente conseguiu colocar todas as dívidas da igreja em ordem, né? E graças a Deus a gente ficou sem dívidas. Mas nós aguentamos lá firme, uma meia dúzia que estava lá firme até hoje. Nunca fechou as portas da igreja, saiu o pastor, veio 8, somos gratos a todos os pastores que passaram, aprendemos muito com eles no decorrer dessa vida. Nós pagamos dívidas de aluguel que nós tínhamos atrasado, nós reformamos a igreja, remodelamos a igreja, as pessoas iam lá em casa levar dízimos, levar oferta, levar ajuda para que a igreja não parasse. E as pessoas de fora começaram a ofertar. Quando a igreja estava tudo parecia que ia tudo muito bem, começou a pandemia em 2019 e foi outra crise, foi muito difícil para nossa igreja. Então a igreja ela passou por várias crises, como qualquer outra igreja, né? E a pandemia foi uma crise muito forte para a igreja, para todas as igrejas na realidade, né? Porque não podia ter culto presencial, então aí adotamos os cultos online. Então para a igreja foi um tempo muito difícil. Nós somos a maioria trabalhadores independentes e tem muitos empresários. Todos estavam parados devido à pandemia. Agora tivemos a Covid, por exemplo, e na época do Covid foi uma crise muito grande, mas pelo outro lado foi uma época de muito milagre. Nós conhecemos a CCR através de uma amiga que nos chamou, nos convidou, e realmente foi na pandemia que nós entramos e nós fomos imensamente abençoados nesse período. Nós assistimos o culto online a princípio, né, como estava fechado as igrejas, e aí tinha o culto online. Depois nós viemos presencialmente nas quartas-feiras e aí aos domingos. Sim, na época a gente chegou aqui, foi já quase na pandemia, né? A gente já estava aqui 6 meses. Deu de cara com a pandemia, foi um momento muito difícil para mim, para minha família. Aqui a gente recebeu alimentos, o rapaz foi levar lá em casa. A igreja era aqui, a gente morava lá lá embaixo da banheira. Levou lá alimentos lá. Aí a igreja ajudou demais, foi um momento muito marcante que abençoou minha família, nunca vou esquecer. E a igreja novamente, né, permaneceu aberta, graças a Deus, né? Mas olha, Deus abençoou e superamos e estamos aqui. E conseguimos passar por mais essa crise. Na pandemia, então não podia ter célula, não podia ter GC. O que a gente fazia? O pastor Evandro, a Lúcia e Cleitinho, mais algumas famílias,
Então vinha aqui pra porta de casa, a gente fazia café, fazia bolo, fazia cuscuz e colocávamos na porta em cima do muro. E aí cada família vinha, pegava o café, pegava o bolo, o cuscuz e ficávamos ali horas conversando e foi muito bom. E quando a igreja retornou depois do lockdown, né? O povo, as pessoas, eles levaram um susto, porque a igreja é completamente nova, com galeria que não tinha, as cadeiras novas, paredes pintadas, tudo remodelado e sem dívida, feliz assim nesse aspecto. Então nós tivemos assim muita crise. E o pastor Vanderlei, ele começou a nos entregar, né, alguns ministérios, e o primeiro foi a Missão África, que nós fazíamos almoço, cantina, enfim, algo para arrecadar dinheiro para a gente poder mandar para a África. Foi, a partir disso também, foi tendo mais confiança na gente, entregando também outros ministérios, né, a música. Fazia parte também, então a gente foi desenvolvendo, né, durante o tempo alguns ministérios, e inclusive a célula, a gente ficou 12 anos com a célula. A gente tem uma curiosidade que o Oficina G3 foi na igreja e o pastor me pediu para ser segurança, para trabalhar como segurança. Eu queria ver eles tocando, ensaiando, e eu tive que ser bem submisso nessa altura, mas nessa época eu já tinha entendido sobre submissão e que eu precisava estar ali como segurança, que eu nunca fui, mas foi muito gostoso poder, né, ver ali depois o show e junto com os amigos da igreja. Bom, e a história continua de uma forma especial. O pastor Vanderlei passou por muitos anos ali em Setúbal, fez um trabalho magnífico. Chegou o tempo de mudança e entra na história o pastor Dave. Então, como que tudo começou com o pastor Dave? Ele fez contato conosco a respeito do desejo, da visão de possivelmente vir para Portugal. Vinda para Portugal. Eu, na verdade, desde criança tinha um sonho de morar fora do país, mas confesso que um dos países pelo quais eu nunca tinha imaginado seria Portugal, né? Imaginei vários países. E desde quando eu me tornei, né, a partir do seminário, a partir da vocação, na verdade, pastor, eu sempre disse para Camila, um dia eu gostaria muito de morar fora do país. Inicialmente ele tinha também um desafio, através da própria Igreja do Brasil, do Canadá, mas ele sentiu o desejo mais forte para Portugal. Foi tudo um misto de emoções, né? Depois que nós casamos, a gente sempre esteve pastoreando fora, né, da nossa parentela, da nossa família, mas nós nunca tivemos fora do país, né? E nós estávamos pastoreando na cidade de Florianópolis e de repente surgiu a proposta, né, o convite de estarmos em Portugal. Eu fiquei muito feliz mesmo. E foi o momento que eu percebi realmente um chamado de Deus. Eu vim para Portugal com a certeza que foi Deus que me direcionou para esse país e para essa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, pelos acontecimentos que aconteceram antes da nossa vinda para Portugal. Entramos em oração, ele lá, nós aqui. Nós tínhamos uma necessidade, naturalmente, de alguém, mas não tínhamos tanto recurso, inclusive, para trazer o pastor David, né? Uma coisa que veio no meu coração foi um propósito com Deus, né? Que se fosse da vontade de Deus que ele viesse, que toda a documentação dele fosse legalizada no Brasil. Agora sim, eu quero convidar aqui o pastor Dave. Quero convidar também a Camila, sua esposa, e as 3 filhinhas. Amém! Gente, se eu contar para você como é que o pastor Dave chegou aqui, o que ele enfrentou comigo, é melhor não, né? Quando nós chegamos, fomos muito bem recebidos pelas pessoas.
Chegamos realmente no momento de festa e foi até engraçado porque como eram pessoas de outras igrejas e assim, na verdade a gente não sabia de quem que era de Setúbal e de quem que não era de Setúbal, então ficou muito engraçado, a gente cumprimentava a pessoa, não sabia se era daqui, de onde era. Teve um dia que eu infelizmente quebrei a chave da igreja, misericórdia. Eu cheguei dando prejuízo, gente. Aí nós quebramos a chave, liguei para os irmãos 1h da manhã no grupo da igreja, né? Alguém tem a chave? Aí chegou aqui o irmão Itamar, se não me engano, com a chave. 1, 2 da manhã, o pastor tinha vindo aqui à igreja tratar de alguma coisa, nós já estávamos a dormir. Depois, entretanto, o pastor enviou mensagem lá no grupo da igreja a perguntar se alguém tinha a chave, se alguém podia vir aqui. Como nós moramos aqui ao pé, foi sair da cama, vestir e vir trazer a chave ao pastor. Pronto. Só que eu tinha quebrado a chave do lado de dentro, então não tinha como fechar do lado de fora. Aí o Lael foi embora, 1h30 da manhã, 1h da manhã, eu fui tentando fechar a porta. Falei, meu Deus, e agora? Eu disse, não, então eu vou dormir aqui. Botei aqui um lençolzinho branco que estava ali, nem sei se é lençol, um lençolzinho. Coloquei aqui minha mãozinha. Quando era 1h30, 2h da manhã, eu falei, Senhor, eu estou na casa do Senhor, me dá revelação, quem sabe um anjo aparece, né? Alguma coisa acontece, estourando. Aí, 2 horas eu dormi. Falei, quando fosse 5 e pouquinho eu acordo, porque imagina o irmão chegando, passou dormindo aqui em cima, né? Aí eu acordo, só que eu não acordei, estava cansado. Quando foi mais ou menos 7 horas, estou aqui dormindo, irmão, comecei a escutar: Senhor Deus, o Senhor Jesus. E não tinha vindo ninguém orar, até os dias, né? Acho que uma pessoa veio antes. Aí eu pensei, onde que eu estou? Sabe quando você acorda, você sabe o que está acontecendo na vida? Aí eu, meu Deus do céu, aí eu escutei aquilo tudo escuro aqui dentro, uma voz no fundo. Sabe o que eu fiz, irmão? Segura aqui. Escuta, não é para acabar, acabou não. De vergonha, irmão, já rolei, continua a oração. O Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor é lindo demais, e orando e dormindo, sabe o que estava acontecendo? Demos entrada e toda a documentação saiu perfeitamente. Teve uma confirmação de Deus, a princípio nós tivemos uma confirmação de Deus, uma certeza de Deus. Então essa foi uma das respostas que entendemos que Deus estava dando, o sim de Deus para ele vir para Portugal. Foram abrindo as portas, foram acontecendo. Então isso trouxe uma paz no nosso coração. Nós ficamos um tempo em Minas, ficamos uns 3 meses em Minas, enquanto estava se resolvendo todas as documentações e os trâmites para virmos. E foi um tempo muito bom também, foi um tempo que nós tivemos com a nossa família, né? 3 meses com a nossa família, foi algo também que nós nunca tínhamos vivido. Então, até nisso Deus cuidou, até nisso foi um cuidado de Deus. E outro sim de Deus também foi a própria Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil entrar com ajuda financeira para as passagens dos 5, não é? Deus abriu a porta, pessoas contribuíram, ofertaram, de maneira que o dinheiro que ofertaram no Brasil deu para pagar a passagem para eles virem para Portugal, não é? E foi fantástico. Então, foram várias respostas de Deus, vários sims de Deus, aprovando a chegada deles aqui. Eu me lembro que quando nós estávamos ali entrando num avião em São Paulo, aquele corredor, né, para entrar na aeronave, eu pensei assim, sozinho comigo, Camila na frente, as meninas também, eu empurrando as malas. Eu pensei, meu Deus, fechou aquela porta, como vai ser? Tanto é que eles vieram, passaram uns dias no norte, né, do país, aqui na casa de um amigo e tal, tentando já se estabelecer em Portugal, e depois vieram para Setúbal. Quando nós chegamos através de Porto, né, Porto, e depois eu vim para Setúbal. A Camila ficou alguns dias na casa de uma família que é muito amiga nossa. Eu vim 15 dias aqui na frente para preparar o apartamento, tudo. E aí eu percebi mais uma vez como Deus tinha nos trago para Setúbal. As coisas acontecendo assim naturalmente, as portas se abrindo de maneira extraordinária, o apartamento, a escola para as crianças. Quando eu cheguei em Setúbal, encontrei a primeira pessoa, o pastor Zé Maurício, que eu amo demais. Veio me buscar, aí ele veio, entrei no carro, me levou. Meu lugar de Setúbal, Chocolate Cia, fazendo propaganda aí. Cheguei no Chocolate Cia, comi ali o bacalhau em natas, né? E aí sentando com ele e pensando, meu Deus, como vai ser isso tudo? Eu ajudando ali nas reformas da igreja, junto com o pastor Zé Maurício, mais algumas pessoas. E aí, no dia 7 de setembro, no próprio Recém, nós fomos ali empossados, né? A Camila e eu e as meninas como
com pastores aqui da CCR de Setúbal, e eu me lembro da declaração da Maria Flor. O pastor perguntou para ela, para as meninas, e aí, como é que você está se sentindo? A Florzinha pegou, ela falou assim, eu tô com saudade da minha cachorrinha. Não fala isso. Só uma pessoa falta, minha cachorra. Só uma pessoa faltou, a cachorrinha dela que não veio. Que era a nossa famosa Lindinha. Mas assim, aqui na hora eu me emocionei, a Camila se emocionou também, mas estar em Setúbal, estar aqui na comunidade cristã renovada de Setúbal, para mim é um presente. Eu entendo que Deus aprovou cada detalhe da vinda deles para Portugal. Então o primeiro contato foi assim, a sequência também foi essa, até que eles chegaram aqui na terrinha preciosa de Portugal. CCR Setúbal para Setúbal, né? Ou seja, a igreja para a cidade, a igreja na cidade. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa visão. Eu creio no culto todo dia. Eu não creio apenas no culto da reunião da quarta, da reunião do domingo, do GC. Eu creio no culto a partir da vida. Nós temos uma missão chamada Missão Mãos Estendidas, que não acontece apenas em Setúbal, acontece em Almada, na África, em CCRs que estão espalhadas aí pelo mundo. Então, o desafio nosso como igreja, o sonho nosso como igreja, é que o evangelho seja praticado na vida, a partir da vida, né? O evangelho integral, o evangelho da vida, o povo do caminho. O que eu quero dizer com isso? O culto acontece todos os dias. A igreja que acontece no trabalho, a igreja que acontece na casa, a igreja que acontece na sociedade. Então, o meu sonho como pastor é ser importante para a sociedade. É uma igreja pela qual a sociedade sente falta da existência dela. Eu costumo dizer o seguinte, se nós fechássemos as portas hoje, como CCR de Setúbal, sentiríamos saudade de nós? Se nós fechássemos as portas aqui hoje, a pergunta séria seria, faríamos falta para a sociedade? Ou sentiríamos saudade apenas do culto que nós realizamos? Então, o nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, uma igreja atuante na cidade. É o culto acontecendo a partir da vida. Esse é o meu sonho como igreja. A Missão Mãos Estendidas é o início de algo que nós podemos fazer o tempo todo, em todo lugar, ou seja, o evangelho todo para o homem todo. O evangelho a partir da vida. É isso que é essa CCR Setúbal, que eu imagino para a igreja, que nós possamos viver esse evangelho. Culto a partir da vida, só isso. E nós levamos esses alimentos, né, a esses garotos, essas crianças que estão por lá. Hoje oferecemos 60 marmitas, com docinhos, com sumos, e essas crianças recebem aquilo ali com muita alegria, e nós já estamos ali há 2 anos com eles, praticamente 2 anos, e a gente vê a diferença já que tem feito na vida dessas crianças. Antes, quando nós chegamos lá, a gente reunia para fazer a oração e eles nem se importavam, alguns ficavam brincando durante a oração. E hoje a gente vê que eles já têm um respeito, eles já abaixam a cabeça, fecham os olhos. Eu vejo, como sempre vi, né, a nossa igreja, uma igreja séria, uma igreja responsável, uma igreja preocupada com a sociedade, preocupada com a eclésia, né? Não só lá dentro, mas cá fora também. Então, eu amo a minha igreja. Então, é a igreja que eu conheci. Não visito outras igrejas, não conheço outras igrejas, mas é a igreja que eu creio que Deus colocou a gente lá e eu tenho prazer e honra. Para mim é uma honra fazer parte dessa família CCR de Setúbal. A gente chegou aqui em Portugal e a gente tinha o apoio dos nossos antigos pastores lá do Brasil, o pastor Alan e a pastora Araceli, e por coincidência eles estavam cuidando da igreja por esse período até o pastor Dave chegar. Então ele falou, vamos lá para estar com a gente, para caminhar com a gente. E aí a gente chegou, o pastor Alan nos apresentou e como a gente já trabalhava lá na igreja do Brasil, ele falou assim, olha, coloquem eles para trabalhar. Falou com o Leizão para colocar o Lucas para trabalhar na mesa de som, já falou com a Isabela para me colocar na mídia. Então assim, aos pouquinhos a gente foi se inteirando, foi participando dos ministérios e hoje a gente está aqui. Aí a gente teve a oportunidade de estar com os adolescentes, tá junto com eles, de estar na liderança dos adolescentes. E foi muito desafiador pra gente, a gente até não esperava que isso acontecesse, foi bem desafiador, bem inovador.
Mas a Camila, nós sempre temos um compromisso de não dizer não. Nós sempre temos um compromisso de falar que sim, que nós aceitamos, oramos, pedimos direcionamento. E começamos com os adolescentes, começamos nesse desafio. E passaram um tempo, veio o desafio do jovem. É sempre muito desafiador liderar tanto a adolescência quanto a juventude. A adolescência é um processo de crescimento, de criação de personalidade, de maturidade, hoje em dia, com toda a informação que tem. E a juventude é escolhas para a vida, né? Momento que você está escolhendo coisas para a vida, como é que vai ser, o que você vai fazer. Momentos que as pessoas sempre escolhem, sempre decidem. Mas tem sido uma bênção, a gente acredita que tanto a adolescência quanto a juventude tem caminhado e tem evoluído, tem se envolvido na igreja. A gente vê os adolescentes, os jovens trabalhando nas áreas da igreja. A gente fica muito feliz, muito agradecido mesmo a Deus. E a gente crê que as coisas estão acontecendo, que Deus é bom, Deus tem direcionado a vida dos jovens e adolescentes nesse período. Uma das coisas que me chamou bastante atenção assim foi o batismo do meu filho, que Deus abençoou naquele momento, foi bênção para minha vida, para a vida dele, foi um dos momentos muito marcantes para mim. E também a apresentação da Liz, que foi para mim também um dos momentos mais importantes que aconteceu dentro da CCR. O batismo mudou minha vida de todas as formas, serviu para eu fazer renúncias, para seguir a vida melhor em Cristo e para eu ser melhor, uma pessoa melhor. Eu já estou na igreja há 15 anos e sinto que acompanhar todas as fases da igreja até agora foi muito importante para mim, porque eu cresci muito, conheci pessoas incríveis. E hoje a igreja, eu noto uma grande diferença a nível de pessoas, de ministérios, e sinto que a igreja está maravilhosa. Minha mãe entrou na igreja quando eu tinha 10 meses de idade. A CCR para mim é muito especial, porque foi lá onde eu cresci, comecei a me desenvolver, tive um encontro com Deus, aprofundei a minha relação com o Senhor. Foi lá também onde é que eu comecei a desenvolver o meu espírito de liderança, a minha autonomia, fui acompanhando de perto vários ministérios. E foi lá também onde eu criei uma família, porque a minha família não é daqui, é toda do Brasil. Eu só tenho aqui os meus pais e o meu irmão. E a CCR me deu uma família. Até hoje eu chamo o pastor Vanderlei, a pastora Rosângela, de vovô e vovó, que foi com eles que eu cresci ali na igreja. E para mim a CCR é muito especial. Eu realmente nasci naquela igreja, já vai fazer 14 anos que eu tô congregando naquela igreja, e eu sempre fui muito animada e determinada com as coisas mesmo daquela igreja, sabe? Eu sempre gostei muito de cantar, então desde pequenininho eu participava do louvor como Beck, com 3, 4 anos mais ou menos. Eu já tava lá cantando. E mesmo depois de tantas crises e problemas, ver que a igreja sempre foi muito determinada em resolver cada coisinha para tornar que aquilo realmente fosse para Deus, isso se torna sempre mais uma razão para eu gostar tanto de estar lá. E também eu sempre gostei muito das experiências que eu já vivi lá, das pessoas que eu já conheci. Foi realmente tudo maravilhoso e lembrar de cada coisa que eu já experienciei lá só torna realmente algo assim inacreditável e inesquecível. Hoje nós temos os ministérios que são muito importantes na igreja, né? Todos os ministérios são muito importantes na igreja, mas eu vejo que as mulheres têm se deslanchado, né? Feito um papel muito importante também. Temos mulheres muito dedicadas à obra do Senhor, né? As professoras e homens também, né? Que têm seu papel fundamental dentro da igreja, né? Homens que são dedicados também, que fazem a obra do Senhor acontecer. O Ministério de Dança começou através do pastor Vanderlei na altura, em que ele me incentivava muito nesse lado ministerial. Mas foi aprofundado mesmo através dos pastores, né, da pastora Camila, que me incentivou e acabou me dando essa oportunidade para iniciar com o ministério. É o que Deus tem me usado para trabalhar e abençoar a vida de crianças e adolescentes que estão junto comigo. E começou muito pequenininho, começou comigo dançando e as meninas depois foram se animando. Hoje o ministério está crescendo e Deus tem usado através das nossas vidas para abençoar a igreja. Começamos aos pouquinhos, tipo, minha evolução hoje dentro da igreja, de antigamente para hoje, hoje somos líderes dos homens, da rede de homens, hoje às vezes eu olho para mim, sou professor na CCR Kids. E como é que tá as frases de hoje, né? Um semeia,
outros regra e um escolhe, né? Realmente eu estou colhendo também essa parte agora, né? Nesse momento eu retornei a Portugal e eu me sinto muito bem nessa casa e me acolhe muito bem. É como Davi fala, né? É bom estar na casa do Senhor. E nesse momento agora, como sou líder dos homens, né? Eu, o Cleito e o Johnny. E está sendo uma experiência muito boa, muito gratificante. Essa igreja foi bênção, foi canal de Deus nas nossas vidas, porque foi através dela que eu conheci a palavra e foi através dela que nós voltamos também para cá em 2021 e tivemos assim um acolhimento, uma ajuda, porque a igreja foi sempre bênção nas nossas vidas e tem sido até hoje. Estar na liderança da mídia para mim hoje é muito importante. Eu entrei na mídia quando eu tinha os meus 12 anos de idade, fui acompanhando ali o Eduardo, a Lorena, que me ensinaram tudo, depois passou para a Samela. E com eles eu aprendi imenso, fui acompanhando sempre de perto, crescendo e entendendo um pouco mais da mídia. Agora eu estou na liderança da mídia e a mídia é muito importante porque não é só tirar foto, não é só estar ali passando as letras das músicas, fazer o culto online, mas nós estamos ali para comunicar o evangelho com quem não pode ir na igreja, com quem está no seu quarto, quem está em casa. E é muito importante para nós fazer essa comunicação e realizar toda essa parte da mídia, porque nós queremos mesmo comunicar o evangelho para quem está num quarto com depressão, quem está em casa, quem não pode mesmo ir na igreja e alcançar essas pessoas. E quando chega alguém na igreja falando que foi porque viu nas redes sociais, porque viu no Google, no YouTube, no Instagram, a gente fica super feliz por a gente estar conseguindo alcançar essas pessoas. A igreja de Setúbal, ela era um sonho que se tornou uma realidade e hoje é uma igreja estabelecida há 20 anos, levando a palavra de Deus. Passamos momentos difíceis, passamos momentos de alegria, momentos de tristeza, mas eu posso dizer que Ebenezer, até aqui o Senhor sustentou essa igreja. Amo muito a igreja de Setúbal, amo muito a igreja de Setúbal. É uma igreja que marcou a minha história, marcou minha vida, me ensinou muito e eu tenho grande amor por vocês. 20 anos. Quantos milagres nós vivemos? Porque desde que eu entrei, a igreja já foi uma igreja bem boa. Se eu te falar que hoje eu estou vivendo algo diferente, é fato. Eu tive um encontro verdadeiro. E atualmente, o momento que eu estou vivendo agora, parece que eu tive verdadeiramente um encontro. Estou aprendendo muito, estou buscando mais, estou entendendo melhor. E com o pastor David tem sido bênção demais na minha vida. E hoje, a cada dia, temos um pastor hoje que é bênção na nossa vida, nos ensina, a cada dia nos ensina mais, não deixa entrar no espaço dele, muito humilde, é espetacular, cada vez mais a gente crescendo com ele aqui. E graças a Deus por estar fazendo parte da igreja nesses 20 anos também, ver essa igreja cheia, crescendo, maravilhosa. Eu não tenho nem palavras para resumir esses 20 anos, é só bênção na minha vida, pá. Eu sou grato a Deus por tudo isso. A igreja é uma igreja que está de braço aberto para acolher pessoas que chega e é uma igreja cativante, uma igreja também dentro da palavra. E o pastor David, é um pastor assim, é difícil de comentar sobre ele, um pastor humilde, mas tudo que fala é dentro da palavra, ensinamento. Tenho orado todos os dias pelo pastor de Setúbal, pela pastora, a família, pelos obreiros, pela igreja. E na verdade, assim, o sucesso da igreja de Setúbal é o nosso sucesso. Então, quanto mais a igreja prosperar, mais eu me sinto realizado, porque nós plantamos a igreja. Nós começamos a igreja com um discípulo. E ainda era discípulo emprestado. Que esse Jean Paulista, ex-jogador de futebol, ele era discípulo do pastor Elias, que é o meu amigo de sempre, de muitos anos. Então, através desse discípulo que era do pastor Elias, nós começamos o trabalho. Então, todo o sucesso de Setúbal tem sido desejado por nós, tem sido gerado nas nossas orações. Deus é nossa testemunha disso. A gente tem orado todos os dias, eu não me esqueço do pastor, da pastora, da igreja. E atualmente está sendo pastoreada pelo pastor David e sua esposa Camila, homens de Deus usados pelo Senhor.
E a igreja de Setúbal floresce, é uma bênção. Tem grandes empresários, homens e mulheres de Deus hospitaleiros, abençoados, talentosos. E ali estão nossos pastores servindo a Deus com as suas vidas, por esse rebanho precioso. Eu quero parabenizar a CCR, né, onde tudo começou na minha vida. Em Portugal, a primeira igreja que eu cheguei e fiquei 16 anos da minha vida dentro da CCR. E então é um prazer, para mim é enorme poder estar parabenizando a CCR, né, que Deus possa estar abençoando esse ministério, né, junto com os pastores, possa crescer, os líderes possam crescer cada dia mais nessa cidade com um propósito e um objetivo de ganhar essa cidade para Jesus. Nós queremos parabenizar Setúbal por esses 20 anos preciosos, maravilhosos, de tanto sucesso, tantas almas sendo libertas, salvas por Jesus. Esse é o nosso alvo missionário, não é? Almas por Jesus. E então nós queremos dar parabéns à igreja, não esquecendo que toda glória pertence a Jesus, não é? Toda glória a Jesus. E ao mesmo tempo, queremos desejar e profetizar que a igreja de Setúbal será sempre um astro luminoso nessa maravilhosa cidade. Uau! Deus vos abençoe. Deixa aqui o meu abraço caloroso, cheio de amor e de paixão pela obra de Deus. E olha, não se esqueçam, Jesus, Deus vos ama muito, nos chamou para amar. E eu quero dizer que eu vos amo de todo o meu coração. Um abraço. A igreja é só uma, a igreja de Jesus. O Senhor vai vir buscar uma igreja só, sem nome, sem placa, sem nada. Um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Então, um parabéns para CCR Setúbal. Estamos juntos e misturados. Que bom, CCR 20 anos. Olha quantas coisas boas já aconteceram. Que venha mais 20, que venha mais 40, que venha mais 60, 80, 100, 120, até que Cristo busque esta igreja. Que essa igreja possa frutificar, multiplicar, que deste lugar possam ser abertas várias igrejas, vários pastores, missionários, vários homens e mulheres de Deus possam sair desse ambiente, frutificando a partir da vida. Olha, ninguém faz nada sozinho. Essa história, alguém plantou, alguém regou, alguém edificou, alguém está colhendo. Nós fazemos parte de um processo de história. Então, a nossa gratidão, desde aquele que iniciou, aqueles que estão nessa etapa de desenvolvimento, a nossa gratidão a todos. E que vários anos possam acontecer. Que Jesus continue sendo o centro dessa história. Que Deus abençoe a nossa vida como comunidade cristã renovada, não apenas de Setúbal, mas de Setúbal, de Portugal e das nações, para a glória de Deus. Felicidade pelos 20 anos e felicidade sempre para aquilo que Deus vai continuar fazendo a partir de nós, para a glória de Deus. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões
não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.